Oi, oi, bem-vindos ao meu canal. Meu nome é Camila Xavier, eu sou médica pediatra e hoje nós vamos falar sobre o aleitamento materno e as principais dúvidas relacionadas ao leite materno. A gente nem precisa frisar a importância do leite materno, porque todo mundo já sabe que ele é o melhor alimento para o recém-nascido, porque ele tem capacidades nutricionais e imunológicas. Então, o leite materno funciona ali como uma vacina para o recém-nascido, protegendo contra ali os principais agentes etiológicos, os principais patógenos que o bebê está inserido. E além disso, ele ainda tem aquele papel ali de modular a microbiota do intestino do bebê que ainda está em formação. Mas isso é assunto para um outro vídeo. Hoje nós vamos falar sobre as principais dúvidas relacionadas ao aleitamento materno, que em disparada a primeira é: será que o meu leite está sendo suficiente para nutrir o meu bebê? E aqui eu vou falar 3 características para vocês de bebês bem nutridos e que sim, o leite materno tem essa capacidade ali em quase 99% das vezes, tá? São pouquíssimas as vezes que a gente tem que acrescentar uma fórmula, né? Acrescentar um complemento para manter esse bebê bem nutrido. Na maioria das vezes realmente não precisa, mas mesmo assim as mães trazem essa ansiedade. Então aqui eu vou falar para vocês essas características para vocês acalmarem os seus coraçõezinhos de mães e pais aí do outro lado. Bem, a primeira característica que o leite materno está sendo suficiente para o seu bebê é o ganho de peso, tá? A gente faz uma conta de ganho de peso por dia. O bebê tem uma meta. A meta de ganho de peso, em geral, é de 15 a 20 gramas ao dia. Então, por exemplo, um bebê que nasceu com 2.900 e foi no pediatra com 15 dias de vida, e aí ele está pesando 3.200. Ele vai ter ganhado 20 gramas por dia. Se você for fazer a conta, né, 3.200 menos 2.900 e dividir por 15, vai estar 20 gramas por dia. Então, a gente sabe que esse bebê está recebendo leite materno de forma adequada e que esse leite está sendo lá suficiente para ele ganhar, para ele se desenvolver e está recebendo as calorias que precisa. Lembrando que essa situação que eu falei para vocês, ela é um pouco hipotética, porque nos primeiros 15 dias de vida, o bebê ele ainda vai estar perdendo peso, e é uma perda de peso fisiológica, tá? Então, a partir dos 15 dias até 20 dias é que o bebê começa a sua recuperação nutricional, para aí realmente começar a ter um bom ganho de peso. E uma outra informação é que realmente não dá pra gente saber quanto de leite o bebê está recebendo com o aleitamento. E aí muitas mães têm essa dúvida, né? Nossa, mas quantos ml ele está recebendo? Gente, isso realmente ninguém consegue dar de resposta para vocês. Geralmente, 1 ml de leite materno oferece para o bebê 0,67 quilocalorias. Então, 1 ml tem 0,67 quilocalorias. Isso é através de pesquisa, né? Um dado que a gente tem. Mas quantos ml o seu bebê está tomando, realmente não tem como a gente saber. Porque mesmo quando a gente faz a expressão, né, faz ordenha, ou quando a mãe usa bombinha, a gente não consegue atingir e fazer, né, a mesma retirada de leite que o bebê faz com a amamentação. Porque o bebê, quando amamenta, ele faz uma pressão ali negativa no seio materno, então ele consegue tirar muito mais leite do que a gente consegue tirar na ordenha ou com a bombinha lá para retirar o leite. Então essa realmente é uma questão que não tem como a gente falar para vocês. Ninguém vai dar essa resposta. Mas se o seu bebê está ganhando peso adequadamente, está ganhando de 15 a 20 gramas por dia, a gente sabe que ele está recebendo a quantidade de calorias diárias necessárias para ele se manter bem, manter todos os seus sistemas operantes e ainda ganhando peso. A segunda coisa é o estado de humor do bebê. Então, um bebê que não está recebendo as calorias que precisa é um bebê mais irritado, é um bebê que sempre ele está com fome, ele sempre está buscando por leite, é um bebê que está mais choroso, que ele está irritado, porque se você não está recebendo a quantidade de calorias que você precisa, a primeira reação é essa. Se isso for se tornando algo crônico, ou seja, se isso for se tornando algo persistente, aí o bebê começa a ficar mais molinho, mais o que a gente chama no meio médico de mais hipotônico. Então vai ser aquele bebê que vai ficando mais sonolento, ele vai ficando mais molinho, mais do que o comum para os bebês, que já são mais molinhos mesmo. E aí
a gente sabe que aí nesse sentido também o bebê não está recebendo a quantidade de calorias necessárias, tá? A terceira coisa que a gente observa para saber se um bebê está recebendo a quantidade de caloria, a quantidade de oferta de leite, né, hídrica também, né, líquida necessária, é por meio da avaliação do estado de hidratação do bebê. Então, se o bebê está fazendo ali em torno de 5 fraldinhas de xixi, se ele tá com o olhinho brilhando, se a saliva dele tá fina, né, uma saliva que não tá espessa, não tá pegajosa, se a fontanela não tá rebaixada, né, a moleirinha, se ela não tá deprimida, a gente sabe que ele tá bem hidratado, então ele tá recebendo a quantidade de líquido, né, que no caso do bebê é o leite, necessário para ele. Então aí nesse sentido a gente olha principalmente esses 3 sinais. Se na sua casa estiver acontecendo alguma coisa diferente disso, eu recomendo que você busque um pediatra da sua confiança para avaliar o seu bebê, porque pode estar saindo alguma coisa aí do padrão. Aí pode ser que ele precise de alguma outra investigação, precise de exames e precise às vezes de uma intervenção, né? Nutricional ou de medicamentos, e cada caso é um caso, então não tem como eu falar para vocês especificamente de cada um, porque depende do que aquele bebê tá passando, né? Então, se o seu bebê tá fazendo menos xixi, se ele tá toda hora irritado, se ele não tá ganhando peso adequadamente, procure um pediatra para essa avaliação individualizada do seu bebê, tá bom? Ó, se vocês estão gostando do vídeo até aqui, não se esqueçam de curtir o vídeo aqui em algum lugar aqui embaixo e de seguir o canal para vocês verem mais conteúdos como esse. Agora vamos para a segunda dúvida muito frequente, que é: eu posso oferecer o leite da minha prima, ou da minha irmã, ou da minha vizinha, que também tá... Ah, doutora, eu não tava com muito leite, eu posso oferecer o leite aqui de alguém que eu conheço para o meu filho? A resposta é não, tá, gente? Isso a gente chama no meio médico de aleitamento cruzado, e o aleitamento cruzado ele é contraindicado pelas altas chances de passar, né, algum tipo de patógeno, né? Então, do seu bebê adquirir algum tipo de infecção através do leite, porque o leite sim pode passar alguns tipos de infecções. Os leites, por exemplo, dos bancos de leite que a gente oferece para os bebezinhos que estão em UTI, então, por exemplo, você é mãe, tem muito leite, você quer ordenhar, quer doar ali para o banco de leite. Você doa seu leite in natura, né? Mas quando chega no banco de leite, ele passa por um processo que a gente chama de pasteurização. A pasteurização é responsável por matar esses patógenos e oferecer um leite seguro para esses bebezinhos que estão na UTI. Como não tem a possibilidade da gente fazer esse processo em casa, a gente não recomenda o aleitamento materno cruzado, né? Então não tem como você, então eu vou pegar o leite da vizinha e vou ferver. Gente, não funciona. Não mata os patógenos e não é seguro para o seu bebê. Então, não tem como. Aleitamento cruzado é realmente contraindicado, tá bom? E a terceira dúvida, também muito frequente no consultório, muito frequente aí na cabecinha das mamães, é: de quanto em quanto tempo eu tenho que amamentar meu bebê? O que é o aleitamento em livre demanda? E se eu tenho que acordar meu bebê à noite para mamar ou não? Bem, gente, o aleitamento em livre demanda é isso. Sempre que seu bebê demonstrar sinais de fome, você oferecer o leite materno. Quais são esses sinais de fome? No bebê, sinais de fome são bocejar, se espreguiçar, ele vai começar a ficar um pouquinho mais agitado, né? Virando a cabecinha de um lado para o outro. Um outro sinal de fome, mas aí já é um sinal de fome mais tardio, é ficar com o rostinho mais vermelhinho e chorar. Não recomendamos esperar os sinais tardios de fome para oferecer o leite materno, porque quando o bebê já tá irritado, quando ele já tá chorando, quando ele já tá com aquela carinha toda vermelha, para mamar é muito mais difícil, tá? Ele não tem paciência, que ele já tá com muita fome, ele já tá muito afoito ali para receber o leite, e aí nesse sentido pode existir uma dificuldade para amamentar. Então a gente orienta a oferecer ali naqueles sinais precoces de fome que eu citei para vocês. Segunda coisa, então o aleitamento materno em livre demanda é oferecer sempre que o bebê está com fome. Mas se você não quiser fazer em livre demanda, de quanto em quanto tempo? A gente fala para não deixar mais que 3 horas sem o bebê ficar no peito. Então aí, se você não quiser oferecer em livre demanda, coloca aí no despertador que pelo menos de 3 em 3 horas o seu bebê tem que mamar, tá? Não pode passar de 3 horas, senão cai a glicose, né? Cai o açúcar no sangue do bebê e daí ele pode ter outros problemas. Então ele pode até ter crise convulsiva se cai muito o
o açúcar no sangue dele. Então, mais que 3 horas é perigoso. Então, ali até no máximo de 3 em 3 horas. Se quiser pôr de 2 em 2 também, ok. E se precisa acordar à noite ou não, é uma dúvida frequente também. Eu pessoalmente oriento, até os 2 meses, acordar sim o bebê à noite para amamentar. Justamente por conta disso. Que nesses primeiros 2 meses, eles não conseguem tão bem manter os níveis de açúcar no sangue, né? Manter a glicemia adequada. Precisam de mais frequentemente receber o leite materno. Então aí sim eu recomendo para, se passar de 3 horas ele não acordar, você acorda ele para pôr no peito. E aí, gente, depois dos 2 meses, ele por conta própria vai começar a aumentar o intervalo entre as mamadas noturnas. E aí, se ele não acordar depois dos 2 meses, né, à noite, se dormir por 4 horas, por exemplo, não tem problema, deixa ele dormir. E aí ele vai começar a acordar menos, às vezes uma vez só à noite para mamar, ou somente 2. Não vai ser aquela frequência que temos no primeiro mês de vida, tá bom? Essas são as 3 dúvidas mais comuns do aleitamento materno. E se vocês gostaram, convido novamente vocês a seguirem esse canal, deixar um curtir. Se vocês tiverem mais alguma dúvida, põe aqui nos comentários também. Beijos, fiquem com Deus.